Com a maior taxa de participação dos eleitores em 40 anos, o grupo formado por partidos de esquerda e de centro virou o jogo no segundo turno e impediu a vitória da extrema-direita nas eleições parlamentares na França. A onda populista, que ameaçava chegar ao poder com a ultradireitista Marine Le Pen, foi barrada nas urnas e ficou em terceiro lugar. A esquerda levou a melhor nas eleições, mas não conseguiu conquistar a maioria das cadeiras na Assembleia Nacional. A nova Frente Popular vai ter 182 cadeiras no parlamento e a extrema-direita, 143. O grupo de centro, do atual presidente Emmanuel Macron, terá 168 cadeiras. Para governar com estabilidade política, qualquer uma das coalizões precisaria de 289 das 577 cadeiras na Assembleia Nacional Francesa. O primeiro-ministro, Gabriel Attal, chegou a pedir demissão depois do resultado. Mas justamente para garantir a estabilidade, o Macron pediu que ele permaneça no cargo enquanto as negociações continuam definindo um novo chefe de governo. Isso pode levar semanas ou até meses. Terça-feira, 9 de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. A notícia importante do momento para o mundo foi essa reviravolta na França. A gente teve um avanço da esquerda nas eleições legislativas, ainda não formou maioria, mas, de qualquer forma, conseguiu barrar a extrema-direita e a gente vai ver como que isso se reflete daqui para frente, quem vai ser o próximo primeiro-ministro e qual é a lição, vamos dizer assim, que a França está trazendo para o mundo com esse fenômeno. Eu vou conversar com o Bruno Lima, que é um velho conhecido aqui de vocês, ele que é jornalista e também professor. Bruno, prazer te receber aqui mais uma vez, querido. Obrigada por aceitar nosso convite. Opa, Gabi, obrigado pelo convite. Abraço para a produção, que é muito legal, muito gentil, como sempre. Bruno, eu falei sobre a lição que a França traz aqui, sobre como vencer a extrema-direita e não só a França especificamente, mas a gente teve, por exemplo, Portugal derrotando a extrema-direita em eleições bastante recentes. A gente teve também a Espanha. Então, o que a gente pode... É um termômetro isso que aconteceu na França? Qual foi o trunfo que a França usou para conter o avanço especificamente da Marine Le Pen e da extrema-direita por lá? Excelente colocação, Gabi. Eu vou tentar ver o que é específico da França e o que é lugar comum. Vou começar pelo geral. O lugar comum é que houve, embora tardia, uma mobilização diante do perigo da vitória neofascista nesses países que você citou. Na França, em específico, além do alarde, eu diria, o termo antigo é alerta antifascista, que sempre ocorre quando tem ato de violência, um ato solidário, mas nesse caso também foi o ato das urnas. O que houve, Gabi, foi uma chamada meio que de voto útil, isso já ocorre desde 2002, se convoca uma frente republicana, e aí tem um apelo muito grande no imaginário francês, por quê? Porque essa união entre o nacionalismo burguês e as esquerdas, nem toda esquerda da França é eleitoral, mas toda esquerda francesa é antifascista. Traz a memória da Segunda Guerra, com a ocupação da Alemanha nazista, e com as duas redes de resistência, né? A que era comandada pelo general de Gaulle e a que era comandada pelos maquis, ou resistentes de filiação ou comunista ou anarquista. O primeiro tanque que entra em Paris, ele é um tanque de orientação anarquista e quem dirigia eram exilados da Guerra Civil Espanhola, da Revolução Espanhola, por exemplo. Isso pega muito profundo, pega profundo na França, pega com marcas enormes na Grécia, também pega na Itália, o fascismo ganhou, não é porque tem esse imaginário que o imaginário vai ganhar da concorrência eleitoral direta.
O que é geral, eu diria, que pode ser um lugar comum, Gabi, e para te responder a primeira pergunta existe um grau de mobilização necessário para sair da apatia, de certa conformidade e de um certo fatalismo que a economia capitalista nos gera, porque a gente vive atomizado, a gente vive na chamada acumulação flexível, perdão, e a maioria de nós acaba trabalhando com pouco ou nenhum direito. Então, existe uma dimensão de mobilização que pode superar o cinismo ou a regimentação da extrema-direita, que ela vai trabalhar com valores muito profundos, como, por exemplo, no caso francês, a França para os franceses. Então, tem os não franceses. Os não franceses, obviamente, são aqueles que têm credo islâmico, ou origem de, ou não são brancos. Ou são imigrantes não europeus, ou são pessoas de origem de países árabes ou da África subsaariana. Falando em português, seriam árabes e negros. Esse é o outro da reunião nacional, este era o outro da Frente Nacional. Quando o outro, por esquerda, é o fascismo ou é o capital. Parece manual de política, mas é mesmo. Então foi aplicado o manual e a frente da esquerda, que é parte da frente republicana, conseguiu mobilizar um eleitorado que, em geral, não participa, que é o eleitorado não branco. Então esse seria um trunfo também, que quase sempre ocorre em um conjunto de países que tem essa ameaça da extrema-direita, com suas peculiaridades que a gente vai ver mais à frente. Com certeza. E eu acho que vale a pena destacar que nesse segundo turno a gente teve um comparecimento nas urnas maior do que no primeiro turno, né? Isso mostra também, Bruno, talvez uma característica parecida com a de outros países que já precisaram conter um avanço da extrema-direita. As pessoas tendem a se organizar melhor para barrar esses avanços de extrema-direita. Por exemplo, a gente normalmente tende, estudando a extrema-direita e como ela tem uma mobilização em todos os países, né? Tem, inclusive, um diálogo. Todas as extremas-direitas, né, ao redor do mundo, elas costumam se mobilizar e a esquerda, as forças progressistas, ainda estão aprendendo como fazer isso, né? O presidente Lula bate muito nessa tecla sobre a necessidade de forças democráticas e progressistas no mundo inteiro conseguirem ter um diálogo maior. A gente está aprendendo aos poucos fazer isso. Isso dá algum tipo de lição também de como a gente consegue se mobilizar? Olha, Gabi, são perguntas que nos remetem ao clássico da política contemporânea no Ocidente. Porque quem entendeu, primeiro, que era necessário fazer uma articulação dos de baixo, do mundo do trabalho, foi o sindicalismo europeu no século XIX, construindo a primeira Associação Internacional dos Trabalhadores. Todo o pensamento socialista moderno vem daí. Setores, frações, rivalidade entre Marx e Bakunin, daí deriva o marxismo, o anarquismo, o socialismo de tipo eleitoral, democracia social, social-democracia, socialismo que tolera a democracia burguesa. Todo o mapa da política contemporânea vem daí. E a resposta a essa mobilização social do mundo do trabalho foi o fascismo e foi o nazismo entre a década de 20 e 30 do século passado. No século XXI, você está coberta de razão e eu diria infelizmente, né? Não pela você ter razão, sim pelo que a gente está constatando. Existe uma articulação das direções das extremas direitas que cria uma conexão do simbólico e aí pessoas que não se conversariam estão conversando, como o Le Pen e Bolsonaro, por exemplo, tem pouca coisa em comum. O Bolsonaro, da década de 90, até teria algo em comum com a Marine Le Pen pela necessidade de defender a ditadura militar, mas no plano econômico tem zero de proximidade. Você pegar o plano econômico de Paulo Guedes, colocar para Marine Le Pen, para eles é um sacrilégio, para ela, no caso, e para os seus correligionários é um sacrilégio, porque destrói as condições de vida do mundo do trabalho da França. O problema é que eles defendem o mundo do trabalho só para os franceses, e não para aqueles que eles consideram não franceses, como, por exemplo, a seleção de futebol da França, ou o mundo... É como se fosse aquela construção clássica do Brasil, do racismo brasileiro, aspas, lugar do negro, lugar da mulher negra, que só pode ocupar certos lugares, não pode
reivindicar o conjunto do bem-estar social, que uma economia capitalista de ponta como a francesa proporciona. Mas sim, aí tem duas lições, tá? Primeiro, uma constatação. No auge das crises de Macron, e foram várias, o, o PIB francês ele estava na média superior à da União Europeia. Por quê? Fala assim, não, porque tem ordem e trabalho. Não, isso é uma bobagem. Tinha coletes amarelos, perdão usar a palavra chulo, o pau cantava na rua, semana sim, semana não também. Cada vez que tentava avançar a legislação por cima dos direitos sociais, a resposta era gigantesca, mas gigantesca. E graças a essa reivindicação, eu diria ativa, foi o país que teve menos perda do que outros, como por exemplo Espanha. Teve muita perda. E eu diria que é essa conjunção de voto útil, mobilização para impedir a extrema-direita, uma certa desconfiança das elites políticas, porque discordo profundamente, o Macron é de centro. Ele pode ser uma pessoa de centro no sentido civilizatório, de não ser xenófobo, de não ser islamofóbico, embora a França, sob Macron, governou em estado de atenção e com alerta sobre mesquitas o tempo inteiro, por exemplo. Mas, no plano da política econômica e dos direitos sociais, Macron é um tirano, é nefasto. Ele tem a mesma ética de um especulador da Faria Lima, ou seja, nenhuma. A aplicação de suas políticas é sociopatia. Trabalhem até morrer, não recebam nada. 6x1, descansem quando vão dormir. Viu como é que a gente regrediu? No século XIX se disputava 3x8, né? 8 de trabalho, 8 de lazer, 8 de descanso. E agora a gente fica brigando para ter 6 horas de sono. Essa percepção para uma parcela importante do mundo do trabalho na França é intolerável. Mais a islamofobia, mais o racismo, aí fez a mescla possível que uma parcela muito desconfiada dos partidos políticos profissionais aderisse ao voto útil antifascista. É a leitura que eu faço, pelo menos. É interessante, eu vou aproveitar esse gancho, Bruno, que você trouxe do Macron, porque ele tem uma política muito clara, neoliberal, e o Mélenchon, que é essa figura de liderança da esquerda, já disse que não vai se unir, né, com forças de centro, vamos dizer assim, mas com certeza não vai se unir, não vai apoiar o Macron como uma política neoliberal. Vamos lá, então. O que a gente pode esperar a partir de agora, com esse resultado que a gente teve nas eleições na França? E mais do que isso, o Mélenchon, sendo essa figura de liderança, ele vai conseguir, ele tem um potencial para se tornar um primeiro-ministro? Tem. Eu vou citar Posso citar uma fonte aqui? Um colega nosso Por jornalista, professor favor. da UERJ, meu amigo Sérgio Souto, mandou essa avaliação ontem. Ele, muito entusiasmado com a vitória, falou: o problema é o PS. O PS francês equivaleria à social-democracia francesa, é o partido de François Mitterrand, foi quem começou essa onda privatista na França, a partir de 82, quando ganhou, e gerou uma profunda desconfiança no mundo do trabalho, na classe trabalhadora francesa. Qual que é o problema? O problema é que o PS ele pode flertar com o macronismo para ajudar a construir a governabilidade junto com o que sobrou do Partido Republicano, com a ala do De Gaulle. Então seria Partido Republicano juntos, mais uma fração da ala direita da frente de esquerda. Esse seria um possível cenário com uma provável traição do PS, que eu espero que não aconteça, embora a história diz que vai trair. Esse é o problema, né? Não é aquilo que eu desejo, é aquilo que a gente estuda. Tomara que não ocorra, pela pressão das ruas. E a outra possibilidade é muito interessante. É um programa econômico, a partir da nova frente de esquerda, dando suporte à CGT francesa, ao sindicalismo que está à esquerda da CGT francesa, que é enorme, que é gigante, instituições sociais dos conurbanos de Paris e Marseille, que tem maioria árabe e africana e de hegemonia islâmica, para impedir o avanço neoliberal promovido pela União Europeia, que era o papel do Macron na França, acabar com o chamado, aspas, excepcionalismo francês. E aí tem uma curiosidade. É possível que parte desta política seja votada pela reunião nacional. Por quê? Porque, ao contrário de outras extremas-direitas, a gente estava falando em off antes da conversa, a reunião nacional não tem uma política neoliberal. Ela tem uma política de tipo de bem-estar. Claro, de uma relação pactada e subalterna de capital-trabalho, né? Como era a ditadura militar no Brasil. Trabalhador trabalha, estudante estuda.
A proposta deles é essa. Mas eles não vão aceitar uma política de redução de direitos sociais, porque vão entender que vai atingir a própria base. Isso é muito importante, Gabi. Conversando com vários colegas europeus, de alguns países, várias pessoas de alguns países. Todas e todos têm um consenso. Cada vez que avança uma política neoliberal, a extrema-direita cresce. Por quê? Porque ela apresenta uma solução fácil para um problema difícil. Uhum. E a ex-esquerda, a social-democracia, aquela que não quer mais se contrapor à União Europeia, no sentido de acatar de forma subalterna o que a Comissão Executiva Europeia propõe, que é um grupo tecnocrata vinculado ao Banco Central Alemão, vinculado à grande praça financeira de Frankfurt, por exemplo, acaba aumentando o espaço do discurso a França para os franceses, a Europa para os europeus, a culpa do imigrante, o que até pela economia capitalista é uma bobagem. A Alemanha tem um déficit de 7 milhões de trabalhadores, por exemplo. 7 milhões. Então, não tem mais o que fazer. Ou eles importam o trabalhador, a União Europeia, ou vai estancar. E a outra condição, que você falou bem agora, é o seguinte: Mélenchon tem a chance concreta de pressionar o governo, quiçá se torna primeiro-ministro, mas barrar as políticas neoliberais de Macron. Eu vejo a chance agora como única histórica, como uma lição para a União Europeia. Em vez de entrar em crise por causa da extrema-direita, que entra em crise em função do seu neoliberalismo. É a crise melhor para a maioria, pelo menos. A gente tem, só para trazer aqui também dados, né, trazer as informações específicas, a gente teve, como ficaram, né, as 3 maiores bancadas da nova legislatura, vamos dizer assim. A gente tem a esquerda, que é a Nova Frente Popular, com 182 assentos, a coalizão governista, o Juntos, 168, e a extrema-direita, a Reunião Nacional, com 143, que é muito menor do que se projetava, mas ainda assim tem uma quantidade considerável, né, Bruno? Assim, levando em conta que a gente está falando aqui de extrema-direita. Agora, o que a gente pode... A gente está se deparando aí, a França, né, está com um cenário desconhecido a partir de agora, né? Então, o que a gente pode ter... Pensando no parlamento, a gente vai ter um parlamento que vai conseguir dialogar de alguma maneira, ou a gente corre um risco ainda assim de ter, a partir dessas coalizões, a gente pode ter um parlamento mais paralisado? Qual é a sua expectativa pela experiência que você tem e levando em consideração essa dificuldade de fazer as alianças? Vamos lá, Gabi. Eu acho que tem um empate técnico aqui, tá? Uhum. Porque, se me permite fazer a conta aqui, eu sou ruim de conta, Sim. mas eu tô lendo o número, eu consigo. Acho que eu consigo, né? Então, tem o bloco do Macron, ou bloco neoliberal de centro-direita e neoliberal na economia, tem 168 assentos, tá? Mas o golismo clássico, o Partido Republicano, tem 46. Então, esses 46 votos vão ser disputados à tapa. Pelo programa econômico, o gaullismo estaria inclinado a se aliar com o PS francês, que está no bloco da Nova Frente Popular. Este bloco tem 182 assentos, tá bem? E aí tem outros independentes que tem 38. Então, se somar, vamos supor, juntos e republicanos, vai dar a maioria. Não é absoluta, mas vai dar. Se somar Nova Frente Popular e independentes, vai dar a maioria. Se ninguém se aliar com a extrema-direita, essa eu acho que é a boa notícia, Gabi, a extrema-direita é a terceira força. Então, ela fica isolada. O que eu acredito? E aí eu volto à minha interpretação inicial. Eu tenho muito temor em relação ao PS francês. Se vai se manter leal ou vai romper com o seu bloco para criar um bloco de governo. É a preocupação que eu tenho. Mas, em princípio, Macron vai esticar a corda ao máximo para manter o maior número de leis antitrabalhistas, antissociais, no sentido de perda de direitos, e fazer a agenda da União Europeia prevalecer na França, rompendo o chamado, aspas, excepcionalismo francês. É o que eu vejo agora, nesse momento. Mas se ele tiver a cabeça, que acho que não tem, vai se aliar taticamente com Mélenchon, vai ceder um pouco, e aí vai ser criada a governabilidade possível para impedir que num próximo pleito, que pode ser daqui a um ano, por exemplo, ou daqui a 2, já que tem que durar um ano o parlamento francês para as eleições,
a extrema-direita não consiga finalmente a sua vitória. Mas é fato, é conta de chegada. Se o governo nacional francês não dividir renda, não criar uma política pública que vá ao encontro do que foi pela reposição de perdas dos anos de Macron e depois de Sarkozy, também foi uma perda grande, mas Macron foi mais, a extrema-direita volta a crescer. E a apatia volta a reinar nos bairros e cidades de maioria africana e árabe. Olha, Bruno, inclusive eu vou pegar aqui uma carona, né, no seu conhecimento histórico tão fundamentado, porque a gente vai ter os Jogos Olímpicos em breve e, por coincidência, vai ser sediado na França, então um momento muito importante para os franceses. A gente viu a reação da população, da sociedade nas ruas, né, quando eles se deram conta que estavam conseguindo conter esse avanço da extrema-direita, porque em 1936, os Jogos Olímpicos naquele ano, eles foram um pano de fundo, né, para a ascensão da extrema-direita naquele momento, né, dos nazistas na Alemanha. Então, olha só, o Hitler, inclusive, estava chegando ao poder por meio do voto popular e depois vieram as guerras, enfim, tudo que a gente já conhece da história. Mas a gente agora vai ver Paris celebrando os Jogos Olímpicos e corria um risco de que isso acontecesse com o pano de fundo também da extrema-direita de Marine Le Pen. Então, é muito positivo que a gente tenha esse cenário na contramão do que a gente tinha expectativa pelo que a gente estava observando no primeiro turno, né? Um grande alívio, a gente viu isso nas ruas, inclusive, de Paris, principalmente, com os vídeos que a gente viu das pessoas comemorando conseguir conter esse avanço da extrema-direita. Outro cenário importante que vai acontecer em breve são as eleições estadunidenses. E a gente tem um cenário incerto ainda por conta do Joe Biden. Está se formando uma pressão, está acontecendo uma pressão muito grande para que o Joe Biden deixe de concorrer às eleições e a gente ainda não sabe se isso de fato vai acontecer e quem assumiria o lugar do Joe Biden como essa força política democrata. E a gente tem uma preferência, né, um avanço, vamos dizer assim, muito forte do Donald Trump nesse momento. O que a gente pode esperar, imaginando uma eventual vitória do Trump? Ainda está cedo para a gente conseguir, e muita coisa pode mudar, né? Porque antes se dizia que não existia a menor chance do Joe Biden concorrer às eleições, a gente agora está vendo um cenário completamente diferente. Mas o que a gente pode esperar a partir das eleições dos Estados Unidos e como que isso influencia na extrema-direita, não só na Europa, mas como a gente está falando da França, acho que principalmente na Europa nesse momento. Gabi, tem uma linha cruzada aí que vai ser no mínimo interessante. Ontem eu assisti também, né, vários vídeos, algumas reportagens também da mídia francesa da celebração, especificamente em Paris, da vitória eleitoral da esquerda. O que me chamou a atenção, e até com muita alegria, até vou vestir um pouco a camisa, né? Pela origem árabe paterna que a gente tem também. Eu vi as bandeiras que a extrema-direita renega. Eu vi a bandeira da Argélia, da Tunísia, do Marrocos, da Cabília, a bandeira da étnico-nacional da Berbéria, da Frente Saharaui, vi um monte de Rata e Cafia Palestina. Ou seja, se não houve tanta mobilização simbólica da França, a França africana, como é chamada, que é já a maioria, a França árabe africana está muito organizada e muito mobilizada. Esse é um ponto. Então, o discurso xenofóbico de Trump, que calça bem com o chauvinismo de parte da liderança europeia, parte pelo menos, eu acredito que ela vai ser muito rechaçada. Vai ter muito problema. E tem um alento para o mundo europeu e para nós acho que é um problema. Que é o seguinte, existe mais espelismo da extrema-direita republicana com a extrema-direita latino-americana como um todo, liderada pelo bolsonarismo, mas não só, do que com o mundo europeu. Porque aí tem pontos de convergência que são tortos. Por exemplo, a extrema-direita europeia, ela costuma ser eurocética, ou seja, é cética da União Europeia e é cética da OTAN. O Trump também. É curioso isso, né? Só que a situação de facto que está dada na guerra da Ucrânia
não tem mais como o Trump recuar da OTAN. Então, ficou um problema, porque tem que aportar recursos para a OTAN, e a OTAN ela acaba sendo o espelho da projeção de poder dos Estados Unidos e do mundo anglo-saxão, e, ao mesmo tempo, já não tem mais tanto espaço assim de manobra para prometer aquilo que não vai cumprir, como, por exemplo, se a Inglaterra sai do Brexit, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem que Londres é uma lavanderia de dinheiro. Uhum. A Praça Financeira Londrina, ela se transformou numa lavanderia de dinheiro já no pós-Guerra Fria. E a Praça Financeira Londrina não vai abrir mão dos capitais estranhos e esquisitos que lá circulam, incluindo capitais russos. Não vai fazer isso. Então, é muito difícil a gente observar qualquer adesão que não seja em cima da xenofobia, que não seja em cima de costumes, que não seja em cima de qualquer elemento de ordem cultural ou de pertença coletiva, se não abrirem mão de políticas neoliberais. Ou seja, se não distribuir renda. Não tem o que fazer. Essa distribuição de renda hoje, pela extrema-direita francesa, seria xenofóbica e com mais repressão à anti-imigração e à população marginalizada ou à população que não é branca. Isso aconteceria, né? E, pelo lado da social-democracia para a esquerda, é uma política universal. O Trump não quer nada disso. Não quer política pública nenhuma, quer uma espécie de uma licenciosidade, um racismo permissivo, não assumido, mas permissivo, que já é a tática da extrema-direita dos Estados Unidos desde a reeleição do Nixon, que eles grudaram no Nixon em 72, porque o Nixon foi um arraso naquela eleição, e depois caiu por fraude e corrupção. Tem perna curta, Gabi, mas o tempo que dura a perna curta da extrema-direita gera uma desgraça social muito grande. Como, por exemplo, 8 anos no Brasil, entre 4 de Bolsonaro e o período do Temer, gera um problema que demora 10 anos para corrigir. Então, eles têm esse grau absurdo de gerar um problema maior que o tempo que eles duram no governo. Exatamente, um esfacelamento total, né, das políticas de continuidade, enfim, políticas públicas e tudo isso, então é muito preocupante. Eu quero agradecer mais uma vez Bruno Lima Rocha, cientista político, professor de Relações Internacionais, jornalista, sempre aqui junto com a gente no ICL, ajudando a gente a entender esses contextos todos, mas nesse momento, que bom, Bruno, a gente está se falando por um... a gente está se falando, né, por um bom resultado que a gente teve nas Franças. Normalmente a gente conversa quando a gente tem preocupações nesse sentido, mas dessa vez a gente teve um cenário positivo. Obrigada, até a próxima. Obrigado, Gabi. E um pezinho só, agradecer, parabenizar o mundo sindical francês que nunca se desmobilizou, com ou sem eleição. Bom. A vitória deles e delas. Excelente. Muito bom. Obrigada, professora. Até uma próxima. Gente, eu tenho uma ótima notícia para você que não conseguiu assistir a aula O Apocalipse Tecnológico com Adam Alter, que foi mediada pelo Eduardo Moreira, que é sobre tecnologias e relações humanas. A gente está com o replay liberado. Então, para você que não conseguiu assistir, você tem que fazer sua inscrição em icl.com.br/replay para conseguir assistir. E vai ser por tempo limitado, então não deixa de fazer a sua inscrição agora para poder reassistir ou assistir pela primeira vez essa aula, além de você poder fazer a sua assinatura no ICL, garantindo as mesmas condições que foram oferecidas no dia que essa aula foi exibida, que foi o último domingo, e também ter o mesmo acesso ao pacote de presentes que foram oferecidos para quem assistiu a aula agora. E olha só, gente, é muito bom. O livro Irresistível, do Adam Alter, né, que é um best-seller, e tem também o Colonialismo de Dados, do Sérgio Amadeu, que é um professor excelente da área de tecnologia também aqui no Brasil, e uma arte exclusiva e numerada da Paula Vilar, gente, que é uma artista muito conhecida. Eu sou mega fã da Paula Vilar, ela é uma artista antifascista muito conhecida. O @ dela no Instagram, inclusive, é Arte Vilar, com 2 L's, para quem quiser conhecer, mas vale muito a pena você fazer a sua inscrição agora para ter acesso a esse pacote de presentes e assinar o plano solidário também, para que você pode doar uma bolsa para quem não pode ter acesso a esses estudos do ICL. Aí você ganha também para você, para sua família, você tem um acesso e todo mundo pode utilizar para assistir as nossas aulas e ainda por cima banca uma bolsa para alguém que não pode pagar. Então vale muito, muito a pena. Obrigada a você que acompanhou essa entrevista até aqui. Hoje tá só boa notícia.
notícia, né, gente? A gente trazendo esse cenário positivo na França, também o replay dessa aula no ICL para você ter acesso a todas essas novidades e esses pacotes maravilhosos. Então, hoje a gente começa essa semana aqui, essa terça-feira agora, que é feriado em São Paulo, mas a gente trazendo aqui o Em Detalhes para você também nesse feriado com muita informação. Amanhã a gente está de volta, quarta-feira. Lembrando, né, próximo episódio fica disponível às 10h30 da manhã, depois tem Mercado Investimentos, Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias segunda edição, tudo normal por aqui. E para você que não consegue acompanhar no YouTube, a gente está disponível também nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até amanhã. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam.